Esse assunto, amamentação, que nós vamos falar com a doutora Juliana Otolia, ginecologista e obstetra. Doutora, muitíssimo obrigada, que prazer recebê-la aqui. Bom dia. É todo meu, bom dia. Muito bom estar aqui para falar sobre esse tema tão importante para vocês, né? Acho que todo mundo passa por esse momento e é bom estar bem assistido, bem preparado. Exatamente. Como eu disse aqui, é um ato de amor, mas também, assim, é um desafio e tanto. Porque não é assim, o bebê sai da barriga e já, né, começa a mamar instantaneamente, não é mesmo, doutora? É isso mesmo. No fim das contas, a gente acha que os bebês nascem sabendo mamar, mas não é verdade. Nem a mulher nasce como mãe sabendo amamentar, e nem o bebê nasce sabendo mamar, né? Então, desde o começo tem que ser um aprendizado, eu falo que é um aprendizado o tempo todo, ele aprendendo a mamar, a mulher aprendendo a dar de mamar, e demora um tempo para as coisas pegarem jeito, assim, né? Então, é bem desafiador, principalmente no começo. E como é que faz isso, né? Assim, como que ensina o bebê ali, como ele tem que fazer a pega correta, sugar, como é isso? Então, normalmente a gente, na primeira hora de vida do bebê, o ideal é que ele fique junto com a mãe, né? Com a pele com pele, a gente chama isso de golden hour, né? O contato pele a pele. E durante a primeira hora de vida, muitas vezes ele começa a demonstrar desejo de começar a querer mamar. Então ele busca o peito, faz reflexo de abertura de boca, começa a mexer a língua. Então ele demonstra que ele está querendo começar a mamar. Então, esse primeiro contato é muito importante. E nem sempre o bebê já vai, num primeiro momento, mamar de verdade. Ele vai estimular a mama, vai ajudar a criar aquele vínculo no começo entre mãe e bebê. E isso vai fazendo com que os estímulos hormonais maternos também vão ajudando o leite começar a realmente ser produzido. Porque até o bebê nascer, a gente até pode ser que saia alguma coisinha e tal, mas o leite mesmo vem depois, né? Então, a gente já começa a tentar orientar essa mãe a colocar o bebê de forma correta para mamar, né? Muito se fala dessa parte de pega correta, né? Que é boca de peixinho e tal. Mas assim, envolve muito mais do que isso, né? A mulher, ela tem que estar sentada numa posição confortável, ela tem que colocar o bebezinho sempre de contato com ela, na barriga com barriga, colocar o bebê alinhado, cabeça e tronco, para que ele não fique com o pescoço tortinho e seja desconfortável para ele deglutir. Tem que tentar deixar o pescocinho um pouquinho mais levantado para ele conseguir abrir a boca e deixar o nariz livre, para não colocar o nariz na mama e também ficar com dificuldade de respirar. E na hora de abocanhar a mama, ele tem que abrir bem a boca para abocanhar toda a areola e evitar de machucar o mamilo só pegando a ponta do peito, né? E assim vamos treinando, a gente vai variando as posições, tenta na pega invertida, a gente vai tentando até encaixar ali o que dá certo aquela dupla. Vamos falar então dos benefícios da amamentação? Quais são os benefícios da amamentação? Vamos começar pelo bebê, depois a gente fala da mãe. Vamos lá. A amamentação, ela é já sabidamente muito importante, né? Não tem dúvidas disso. Mesmo quando a gente tem um pouco mais de dificuldade, acaba não conseguindo seguir, qualquer esforço é bem recompensado, né? Então, para o bebê, a gente sabe que isso aumenta muito o vínculo dele com a mãe, melhora a imunidade dele, passa muitos anticorpos, diminui as idas nos primeiros meses de infância para o hospital em função de infecções respiratórias, de diarreia, vômitos, né? Aumenta as chances de esse bebê ser metabolicamente melhor, ter menos chance de obesidade, né? Então, assim, a gente sabe que para ele é bom ter esse estímulo desde o começo, né? Para a mãe também é igualmente importante. Então, para a gente, além de, obviamente, né, quando a gente amamenta, a gente tem uma contração uterina, né, decorrente do hormônio que libera o leite, que é a ocitocina, e aí esse útero consegue controlar melhor o sangramento do pós-parto e diminui a chance de anemia, né? Então, a gente sabe que isso também ajuda. Eu falo que Deus sabe das coisas, então as coisas todas conversam, né? É muito perfeito isso, né? Porque tem todo um benefício para o bebê, mas também muitos benefícios ali para a mãe. Olha só que curioso. E tanto é que é muito comum no começo sentir uma cólica quando amamenta, porque é isso acontecendo, né? O hormônio sendo liberado. Exatamente. O hormônio que ejeta o leite da mama, que é a ocitocina, é o mesmo que contrai o útero. E aí o útero vai voltando para o lugar e aquele lugar de sangramento onde era a placenta vai diminuindo aos pouquinhos, né? É bem interessante, né? Muito perfeito. E a longo prazo, claro, né?
Dizem que quem amamenta emagrece mais, não é verdade, a gente sustenta... Isso era um mito que eu queria perguntar, se era mito ou verdade isso? Então, a gente sabe que quem amamenta sustenta mais tempo a perda de peso do pós-parto, né? Mas não que isso seja precisa amamentar para perder peso, não, todo mundo perde, mas quem amamenta perde mais. E fica por mais tempo. A longo prazo mais ainda, né? Diminui as chances de câncer de ovário, diminui as chances de colo de útero, câncer de útero, aumenta as chances dessa mulher não desenvolver diabetes, de ela ter menos osteoporose. Então, assim, né? Só benefícios. Só benefícios, né? Só benefícios. Mas assim, tem mulher que não consegue, que é difícil, né? Primeiro porque às vezes ou machuca muito, ou porque sente muita dor, o bebê não pega. Por que tem essa dificuldade? Tem mulher que não consegue, doutora? Então, na verdade, assim, né? A gente que trabalha nessa parte de obstetrícia, olha bastante as mulheres, essa parte da humanização, a gente acredita que muito acontece por falta de apoio, porque o começo é difícil para todo mundo, né? Então, é muito, muito raro a gente ter um binômio ali, mãe e bebê, em que a coisa de cara pluga, mama e, nossa, não tive nenhuma dificuldade, né? Só que eu acho que um pouco que as pessoas não compartilham muito a parte difícil das histórias, né? E outra coisa é que muitas vezes a gente não sabe o que fazer quando vem a dificuldade, né? Então fala, não, gente, isso aqui não dá, né? Eu vou ficar com essa dor quanto tempo? 6 meses de amamentação exclusiva, não vou conseguir. Não, na hora o bebê chora que quer mamar, a mulher chora junto, porque sabe que vai doer de novo, né? Então, assim, muitas vezes o que a gente precisa é, primeiro, a ajuda do nosso entorno, né? Para que a mulher esteja tranquila ali para poder se dedicar àquela função que é muito importante, que é amamentar. Segundo, é o apoio profissional, né? A gente tem muitas pessoas altamente capacitadas para orientar essa amamentação, corrigir os possíveis erros, seja o pediatra, seja o obstetra, seja a consultora de amamentação, enfermeira. A gente tem hoje ambulatórios da rede pública que fazem esse trabalho de acompanhamento à amamentação também. Então, assim, dá pra gente ajustar. Dá bastante trabalho, tá? Mas dá. Tem que insistir. É isso? Pelo menos um pouquinho. Vou contar a minha experiência, né? Minha filha, no começo, quando nasceu, nas primeiras horas, no primeiro dia, na verdade, os 2 primeiros dias, ela não conseguia pegar na posição tradicional, vamos dizer assim. Aí eu me lembro que entrou uma enfermeira no quarto e falou, eu só saio daqui quando essa bebê mamar. Isso mesmo. Entendeu? Não, a gente vai conseguir. É isso mesmo. E aí eu me lembro que ela colocou a pega invertida? Exatamente. Que colocou a cabeça aqui e o corpinho aqui embaixo do meu braço. Perfeito, é isso mesmo. Demorou um pouco. Foi ali uma insistência, mas aí ela passou a mamar só dessa forma. Sempre com o corpinho para trás e a cabeça aqui para frente. Tem que insistir, então, é isso? Tem um pouquinho de paciência, talvez? Eu acho que é isso, ter o apoio. E eu sempre acho que a amamentação ela é boa enquanto tá bom para todo mundo. Enquanto a mulher tá bem amamentando, enquanto o bebê tá bem amamentando. Então, olha, o ganho de peso, a gente tá fazendo tudo que é possível e não tá dando certo. Tá tudo bem, né? A melhor amamentação é aquela que a gente consegue dar e tá tudo bem. Então assim, se conseguir amamentar 2 meses, 3 meses... Já foi melhor do que nada. Melhor do que nada. Qualquer coisa já foi muito suficiente. Se conseguir 6 meses exclusivo, então... Aí, melhor perfeito, ainda, né? Muitos benefícios, vale a pena essa insistência. Às vezes, esses machucados, eles desanimam um pouco. Desanimam muito, porque né? Dói, né? Com certeza. Não tem nada de romântico ali, né? Aquela coisa... Eu acho que romantizada. Tem sido importante as mulheres falarem mais sobre isso, né? Porque acho que por não saber o que fazer, elas se sentiam muito sozinhas, né? Mas compartilhar as experiências, as boas e as ruins, também ajuda. E olha, amiga, vai ser difícil, mas insiste que vai melhorar, sabe? Então, é importante também. Doutora, me diz uma coisa, existe alguma coisa que possa ser feita para estimular a produção de leite? Ainda na gravidez, você disse. Na gravidez ou logo que o bebê nasce? Que nasce. Bom, na gestação, teoricamente, a gente não tem muitos preparos da mama, né? Tá. É importante que no último mês de gravidez você conheça a sua mama, saiba como que ela funciona, aprenda a fazer massagem para a gente conseguir mobilizar o leite que vai sendo produzido.
saber como fazer uma ordenha manual desse leite para saber como é que sai, ver o colostrinho ali saindo, que no comecinho é bem pouquinho mesmo, mas é o suficiente para o bebê, que é o que ele precisa, né? O estômago do bebê é do tamanho de uma ervilhinha, bem pequenininho. Que graça. Então, cabe pouquinho. E aí, conforme o bebê nasceu, a gente tenta estimular essa parte do pós-parto na primeira hora de vida. É muito importante para que haja esse vínculo. Isso já vai fazendo com que os hormônios vão ajudando a produzir esse leite, né? A gente fala muito sobre o trabalho de parto, que também é muito importante, já que esses hormônios do trabalho de parto já vão incentivando a produção de leite a acontecer. Tá. Então, é muito comum que quando a gente faça uma cesariana, ou por desejo da mãe, ou por conta de alguma necessidade clínica, né, que o leite demore um pouquinho mais para descer e o bebê demore um pouquinho mais para mamar, né? Então, isso também pode ser uma coisa que a gente precise. Fora isso, a gente pode, primeiro, muita água é o que mais ajuda a produzir no pós-parto, No pós-parto, já. No pós-parto, muita água, ajudar com a ordenha, às vezes usar a bomba de extração para conseguir estimular essa produção de leite. E tem algumas medicações, mas aí tem que ser com indicação médica, né, que ajudam também a produzir mais leite. Mas assim, o que mais ajuda é o bebê mamar. Quanto mais o bebê mama, mais a gente produz leite. É o que a gente chama de livre demanda, né? Não dá horário marcado para o bebê mamar. A hora que ele pedir, é a hora que ele precisa. E aí eu preciso contar uma verdade. Aí você fica horas lá, sentada, horas. Ali, trabalho, não é fazendo né? nada. Você tá ali só disponível. Né? Não é isso? É um trabalho, né? É um trabalho. Agora me diz uma coisa, doutora, assim, a gente, principalmente as pessoas mais idosas, mais antigas, dizem assim, precisa preparar o bico, não é mesmo? Sim. Não passar cremes, óleos, né, nesse bico para formar ali, ficar um pouquinho mais grosso. Até mesmo tinha gente que falava, passa uma buchinha. Nossa senhora, muito. E aí? Falava muito. Hoje a gente já tem bastante informações a respeito desse preparo e que a maior parte deles realmente não é necessário. Tá bom. A gente ainda não orienta que passe durante a gestação cremes hidratantes e óleos na areola e no mamilo, justamente por conta da hidratação. A pele vai ficando mais fininha e talvez mais sensível, né? Mas assim, nenhum outro tipo de preparo na gestação é recomendado. A bucha vegetal menos ainda, né? Dói? Nossa, eu já peguei paciente com infecção na mama porque ficou passando bucha e aí infectou. Olha que loucura. Mas assim, outros preparos a gente não recomenda. As mães têm muito medo de quem tem o mamilo mais reto ou mais invertido, de não conseguirem amamentar, ficam na loucura de tentar puxar para fora e não sei o quê. Isso não faz tanta diferença. No fim das contas, depois ele volta ao normal. O que vai fazer ele protruir é a amamentação. Então, o mais importante é o depois mesmo, né? Na hora do parto, do pós-parto, ter um bom acompanhamento e paciência, muita paciência. Muita paciência. Tocou num assunto aí importante, doutora. A gestante que tem aí auréola, o mamilo invertido, né, no caso, precisa se preocupar? Então, o começo pode ser mais desafiador, né? Porque o que faz o bebê ter o reflexo de sugar é o mamilo encostar no céu da boca dele. Isso gera um reflexo de sucção. Tanto é que se você colocar o dedo na boca do bebê, ele suga, né? Então, quando a gente tem um mamilo invertido, é mais difícil fazer esse estímulo. Mas, de novo, né? Com paciência a gente vai conseguindo, com alguns outros artifícios, a gente vai ajudando. Tem até alguns instrumentos que ajudam a protruir o mamilo antes de o bebê abocanhar, para que ele consiga ter onde pegar. Olha só. Mas antes do parto acontecer, já não é mais indicado o preparo. Usava-se as conchas, né? Mas a gente não faz mais isso. Não precisa. Não. Tá aqui no nosso chat, eu quero mandar um beijo. A gente tem as pessoas vão participando do nosso programa e isso é muito bom. Quero mandar um beijo para Kátia, que está aqui com a gente, a Maria Brito, Silas, Valquíria também está aqui, a Débora, que é uma telespectadora nossa, uma amiga querida que está grávida. Ai, que legal. Sobre a espera em Deus. A Sandra Nascimento está aqui com a gente também, que bênção é dar à luz filhos, é uma dádiva de Deus, sem dúvida. Norma, um beijo para você, bom dia. A Selma também está aqui com a gente, muito obrigada a todas as pessoas que estão participando, viu, Débora? Um programa especial para você hoje, não é mesmo? Aí, gravidinha. Doutora, me diz uma coisa, esses bicos de silicone que são vendidos nas farmácias, eles são indicados? É muito difícil a gente precisar deles, tá? Uma das indicações, em alguns casos, é justamente nesse caso do mamilo invertido. Para a gente conseguir criar um artifício que faça o bebê ter esse instinto de sugar, né? Mas é importante que isso seja feito com orientação, porque depois, em algum momento, a gente tem que tirar esse bico.
né? Aos pouquinhos a gente vai conseguindo desmamar esse bico, que o bebê vai aprendendo como suga, mesmo sem ter um bico muito protruso, né? Então, assim, a maior parte das vezes ele pode parecer mais confortável, porque ele não vai ficar sugando o mamilo direto, mas acaba causando confusão de bico e depois para tirar é muito difícil. Então, a gente orienta que seja assim, última alternativa e sempre com supervisão para a gente tirar o quanto antes. Entendi. Procurar ajuda especializada, eu acho que é um bom caminho, não é? É muito, muito importante. Salva a amamentação, tá? É mesmo? Sim. Agora, assim, a gente também vê, acredito que você muito mais, né? Muitas mulheres frustradas, porque não conseguem, que chega uma hora que falam, ou não tem o leite suficiente, ou porque não consegue, ou porque o mamilo não consegue ali o bebê fazer a pega. O que dizer para essas mulheres que não conseguem amamentar? Olha, eu acho que, primeiramente, de novo, o importante é o bebê ser alimentado. Claro. Né? Então, a gente vai com muita expectativa. Basta a gente engravidar, a gente já tá pensando no parto, no colégio, no jogando bola, né? A gente já tá lá na frente, né? Então, a gente cria muita expectativa. E eu acho que também é importante a gente aprender com essas frustrações, né? Seja o parto, que não foi o que ela queria, enfim. A amamentação, ela é mais uma aprovação nesse sentido. Então, acho que assim, se você fez o seu melhor, se você tentou fazer dar certo, os artifícios para conseguir, e ainda assim não deu certo, eu entendo a frustração, porque a gente tem que validar esse sentimento, né? Não falar, não, imagina, que bobagem. Não, tudo bem, essa mulher, ela queria amamentar, ela não pôde. Mas vai ficar tudo bem. A gente hoje tem mecanismos de nutrir esse bebê também, vai ficar tudo bem com ele e com ela também, né? Agora, assim, existe isso, a mulher produzir pouco leite? Olha, até pode existir, mas isso pra gente ter certeza, a gente leva um bom tempo. Porque eu já escutei isso. Eu não tinha leite. Então, a maior parte das vezes, esse eu não tinha leite foi porque o estímulo não foi o suficiente. Ou o bebê mamava só de 3 em 3 horas, e aí na livre demanda, pouca água. Ou então era a posição que estava errada. Às vezes o bebê não estava mamando o suficiente, cansava e dormia antes de estar satisfeito, e ele não ganhava peso. Então tem uma série de variáveis que podem interferir nessa quantidade. É muito difícil a gente falar, olha, vai precisar complementar porque não tem o suficiente, tá? Então, acontece, mas não é tão frequente quanto parece, porque se fala muito, né? Você fala muito, eu escuto muito. Eu não tinha leite, eu parei de amamentar porque meu leite não era suficiente para o meu bebê. E o que acontece também é que os bebês, eles têm muitas demandas que às vezes não são só fome, né? Às vezes o bebê quer ficar o tempo todo no peito, que é pelo afeto, pelo afago mesmo, Exato. Né? E às vezes ela entende isso como, gente, ele tá mamando toda hora porque ele tá com fome. E às vezes não é só isso, né? Era só um chameguinho ali, não é mesmo? Agora, tirar o leite, congelar, né? Como que tem que ser esse processo de congelamento? E ao oferecer o leite materno numa mamadeira, corre-se o risco aí do bebê querer trocar? Sim. Então, assim, a gente enfrenta muito o desafio do armazenamento, principalmente no retorno ao trabalho, né? Que hoje a nossa realidade é de mulheres que têm uma licença maternidade, voltam a trabalhar, ou que são autônomas e que precisam trabalhar em pouco tempo, né? Então, quando chega essa hora, a gente consegue também orientar, né, como é que é feita essa ordenha, que ela pode ser feita diretamente na bomba de sucção, né, dependendo do que você tem de possibilidades. Ela é feita diretamente na bomba e na bomba você passa para o recipiente de armazenamento, que pode ser preferencialmente um pote de vidro com tampa de plástico que possa ser esterilizado ou saquinhos de plástico descartáveis que sejam também estéreis para a gente guardar esse leite. Na geladeira, de acordo com alguns protocolos, ou de 12 a 24 horas na geladeira, fresco, ou congelado por 15 dias, né? E aí, você coloca lá a data que você colocou, fez a ordenha, deixa guardado. Para a gente descongelar e ofertar, você precisa não deixar em ar ambiente, né? Você ferve uma água, deixa mais ou menos uns 40 graus, que é uma temperatura que você consegue encostar a mão sem queimar. Desliga o fogo e banho-maria. Tá? Então, descongela em banho-maria, porque colocar no micro-ondas ou esquentar direto numa panela podem fazer com que aqueles anticorpos, a parte importante da imunização, seja destruída pelo calor. Gente, olha que dica importantíssima essa, né? Nada de colocar, então, leite materno no micro-ondas. Não.
E aí, descongelado, aí você pode oferecer ou numa mamadeira, ou num copinho, ou numa colher dosadora, que são outros artifícios que a gente tem para oferecer. A mamadeira realmente, de todos desses artifícios, é o que mais causa confusão de bico, né? Porque, querendo ou não, a mamadeira ela acaba tendo um fluxo maior do que o mamilo, ela acaba tendo uma consistência diferente. Então, na hora que o bebê vai voltar para o peito, que ele precisa fazer mais força para conseguir a mesma quantidade de leite e que tem outra consistência, às vezes acaba machucando. E aí acaba, né? Você corre um risco aí dele acabar trocando o mamilo pela mamadeira. Exatamente. Vamos colocar na tela, por favor, as redes sociais da doutora Juliana Otolia, que está aqui com a gente hoje. Doutora Juliana Otolia com 2 T's, Isso certo? mesmo. Procure lá no Instagram, certo? Passe a segui-la, ela sempre tem dicas importantes aí sobre ginecologia, obstetrícia. Doutora Juliana, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom convite. recebê-la aqui nessa manhã no Tudo Mais, Prazer viu? foi todo meu, viu? Muito parabéns pelo programa, muito lindo. Obrigada. Volte sempre.